Durante a minha infância toda, eu fui uma criança cheia de hematomas. Meu apelido entre os amigos era Maito Roxo, porque eu sempre tinha hematomas, principalmente nas pernas, por estarem brincando. Meu nome é Maitê Fiore Fernandes, eu tenho 45 anos, sou bióloga de formação. Com 6 anos de idade eu caí na escada, abri os supercílios, fiquei com uma cicatriz enorme, tomei quase 15 pontos. E aí, nesse episódio, não cicatrizou esse ferimento, apesar de ter feito até pontos num grande centro, mas não fechou. O hematologista achou muito estranho, eu retornei ao hospital, fizeram agora uma cirurgia com pontos internos, externos, de todos os jeitos que podiam fazer, mas aí também novamente abriram alguns pontos. Ele fez a opção por eu tomar sangue, porque ele falou algum problema essa menina tem, e aí com o sangue fechou com um simples band-aid. Isso chamou a atenção dos meus pais, que continuaram tentando a busca, porque esse médico ele não sabia o que eu tinha e me indicou para ir ali na Dr. Arnaldo, na Universidade de São Paulo, onde eu fiquei dentro de um centro de pesquisa para von Willebrand, que na época era uma doença que, além da hemofilia, era uma outra que estava surgindo ali, alguns pacientes com essa doença. Fiquei por ali quase 3, 6 meses, furando em todos os buraquinhos que eu tinha, doei tudo que eu podia, mas infelizmente eu não me enquadrava dentro dessa doença e fui dispensada desse projeto. E aí fui indicada por um outro médico que chamava Dr. Celso Guerra, e aí na primeira consulta, só o fato de ter contado a história do cordão umbilical, ele já falou para os meus pais, acredito que é uma deficiência do fator 13. E aí pediu o teste específico e realmente deu que eu era deficiente do fator 13. E isso eu tinha 6 anos. Só que não foi bem aí que a gente entendeu o diagnóstico. Que eu acho que era uma grande dificuldade até de se saber tudo que podia acontecer. Primeiro que nesse centro só existia mais um paciente com a mesma deficiência e era um menino. E também os meus pais entenderam que só em cirurgias ou que eu cortasse, tivesse ferimentos, que eu precisaria tomar o sangue ou o plasma na época. E aí até os meus 10 anos de idade eu sofri bastante, continuava com os hematomas, com alguns sangramentos musculares, de tornozelo eu tinha bastante por virar o pé. Aí aos 10 anos eu tive uma queda de patins. E aí tive uma hemorragia na panturrilha, na batata da perna. E na verdade, devido a essa fragilidade, muitas vezes minha mãe me proibia de ir em excursões de escola, ou muitas vezes eu estava machucada e não podia ir nas excursões. E nesse dia eu me lembro que tinha uma excursão para o Jardim Botânico, em São Paulo, e eu fui e caminhei o Jardim Botânico inteiro. Quando eu voltei, a minha perna parecia uma pata de elefante. Era gigante, muito inchada, e aí fomos a um ortopedista. E o ortopedista olhava aquilo e falava, eu nunca vi um negócio desse, não está quebrado, não tem nada. E aí a minha mãe falou, ele falou, ela não tem nenhum problema de saúde? Ela falou, ela tem um problema, mas é só em cirurgia e quando ela corta. Ela é deficiente do fator 13. E aí ele falou, meu Deus, eu não vou nem encostar mais nessa menina, leva ela agora para o hematologista. E aí eu voltei a esse centro, que eu tinha tido o meu diagnóstico, na verdade, e aí realmente eu deveria e poderia ter tido toda a minha vida, dos 6 aos 10 anos, um acompanhamento melhor. Eu tinha uns 20 anos de idade e aí eu vi que o meu pescoço não mexia, eu não conseguia enxergar o espelho retrovisor. E aí liguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu tô com meningite. A minha avó tinha falecido de meningite. E aí eu pensei que poderia ser isso, falei, mãe, tô indo direto para o hospital, vai até lá. E lá fomos nós, achando que era uma meningite. Chegando lá, o médico ainda zombou de mim, quando eu disse que eu achava que estava com meningite. Ele falou, nem toda dor de cabecinha é uma meningite. Eu sou uma pessoa muito tolerante à dor, não sei se isso é bom ou ruim, mas diante de tudo que eu passei, principalmente dos 6 aos 10 anos, eu tinha hemorragias internas onde eu não tinha tratamento, então eu tinha que aguentar a dor. E aquela dor eu sabia que era diferente. E aí eu falei para ele, doutor, eu acho que não é tão simples como uma dor de cabeça. E aí a hora que ele foi fazer realmente o exame físico, ele viu que meu pescoço não mexia.
e na verdade eu estava tendo um AVC e não uma meningite. Era um AVC hemorrágico, que é uma hemorragia intracraniana comum na minha deficiência. O hematologista nunca tinha ouvido falar da minha doença e permitiu que colhessem o meu líquor. E aí o meu caso só agravou. Por sorte eu não tive nenhuma sequela, mas fiquei ali internada na UTI, tive que fazer exames invasivos e acompanhando e tomando plasma. A ignorância era tanta desse médico que ele queria me dar plasma como se fosse antibiótico, de 8 em 8 horas. Né? E a gente sabe que a meia-vida de um plasma é de 48 horas no meu caso, e que não tinha cabimento ficar me entupindo ali. E aí era uma grande luta, eu tinha que ficar ligando para o meu hematologista, e aí ficava uma briga de egos ali, de médicos com médicos, e eu envolvida no meio disso. Também passei com 17 anos, na verdade a menstruação era muito normal, o fluxo era normal, mas eu tinha muitas cólicas, era bem forte, nos períodos eu tinha muita cólica, nem sempre associada à menstruação. E aí o diagnóstico era que eu tinha ovário policístico. E numa dessas vezes, com 17 anos, esse cisto rompeu e eu tive um cisto hemorrágico. Estava na praia, cheguei a desmaiar e aí nem preciso dizer que não tinha nem ultrassom para fazer e eles queriam me operar. Solicitamos ao médico que pelo menos então fizesse uma bolsa de sangue, porque minha hemoglobina estava de 5, e conseguimos, e aí fomos para São Paulo. Quando chegou lá, eu tinha mais de 2 litros de sangue dentro da cavidade abdominal. Depois disso, eu ainda tive cisto mais uma vez, depois de 6 meses, ele rompeu novamente, porque o ginecologista, como eu ainda não precisava tomar anticoncepcional por método conceptivo, ele não quis me dar o medicamento. E de novo, depois de 6 meses, eu operei de novo. E aí eu aprendi a lidar com essa dor, que é uma dor horrorosa de cisto de ovário. E já tinha perdido um pedaço de cada ovário, com 18 anos eu já não tinha um pedaço de cada ovário. Depois, aos 27 anos, no momento onde eu já pensava em ter filhos, em engravidar, eu tive mais um cisto de ovário hemorrágico, tive que operar. E aí, dessa vez, o médico era um outro profissional que disse: se você operar de novo, você fica sem ovários. E aí você nunca vai poder ser mãe. Então, eu aprendi que a gente tem que estar à frente da medicina, muitas vezes, como paciente. Eu ia primeiro no hematologista, porque às vezes eu ia no hemato e ele falava assim: Maite, mas tem que passar no ginecologista. Se ele falar que é o cisto de ovário hemorrágico, eu te dou o fator. Porque pode ser que seja só uma cólica menstrual. Eu falava, mas não é uma cólica menstrual, é muita dor. Bem, depois eu acabei inventando que eu passava no ginecologista, falava pro hemato, ele me dava o meu plasma e depois eu ia no ginecologista já com o plasma e aí eu conseguia evitar cirurgias. Eu evitei 4 cirurgias, eu tive 7 cistos de ovários hemorrágicos, então 3 eu operei e os outros 4 eu fiquei ali esperando reabsorver esse líquido todo na cavidade abdominal. Quem me dera eu tivesse encontrado uma associação, ou os meus pais tivessem tido uma associação que apoiasse ele. É possível sim ter qualidade de vida. Damas, distúrbios hemorrágicos nas mulheres.